lá. Beleza? E aqui, como eu falei, cenários nefelibáticos. O que são os cenários nefelibáticos? Nefelibático nada mais é do que aquilo ou o que vive nas nuvens. Como a gente está falando de cloud, aí eu fiz um trocadilho de que está na cloud é um processo nefelibático. E o que é que a gente tem hoje na cloud? A gente vai ter, basicamente, esses agentes, que aqui está assim esses agentes aqui do lado esquerdo de vocês, que são os DevOps, são processos automatizados, são os ClickOps, né, que você tem que acessar a cloud lá, clicar para poder fazer o processo. Então, tem o ClickOps, tem o DevOps e tem o processo automatizado. Esses três mecanismos, eles estão produzindo, assim, estão acessando a cloud e produzindo o que a gente espera dela. Então, banco de dados, eu fui lá, configurei, subi o banco de dados, subi meu EKS, subi meu Kubernetes, subi minha função Lambda, não interessa. Qualquer coisa você vai lá e configura. Sendo que nesse processo de configuração, há a possibilidade, é provável ou pode acontecer de um processo de configuração gerar uma configuração equivocada ou gerar uma vulnerabilidade deliberada, certo? E aí, tipo assim, as ações que esses agentes estão executando, elas vão permear basicamente por essas três ações. Basicamente por essas três ações. As ações boas já são ações boas. Eu não vou entrar no mérito delas. Bom já é bom, então não tem muito o que fazer. A má intencional também é muito bem mapeada. É uma má ideia, mas está mapeado. Exemplos, como diria Luciano Huck, aplicação numa frase. Né? Vamos lá, a gente tem que colocar um servidor furado até as tampas na rede. Beleza, mas faz parte do projeto. Então a gente vai pegar, isolar o servidor, botar ele no canto dele quieto, todo mundo está ciente que aquela máquina é vulnerável, está isolada. É uma má ideia botar um servidor furado na rede. Mas não está acordado por todo mundo? Então é uma má ideia, mas é intencional, está tudo certo. Mas a gente pega ela também. Outro má intencional é o cara dar aquela de Snowden básico. É o cara que está lá de dentro e o camarada faz a maldade intencionalmente. A gente também pega ele lá. A gente também vai pegar esse camarada. E aí, tipo, a gente vai focar um pouquinho mais só nessa parte do má não intencional. Esse é onde preocupa. Mas a boa já está resolvida. A má intencional, de certa forma, a gente já pega ela mapeada. A bronca está nesse má não intencional. Porque para o cara que está fazendo a ação, para ele está tudo certo. Para ele foi lá e botou a operação, botou o servidor no ar, deixou lá rodando, tá tudo ok. Perguntou ao cara, e aí, bicho, o servidor está lá no ar, maravilha. Quando o outro vai olhar, disse, cara, você tá louco, meu? Como é que você faz um negócio desse? Eu falei, o quê? Ah, tu quer que você fez aqui? Eu, cara, eita, cara, nossa. Entendeu? Então, a má não intencional é onde mora o problema. E isso aqui nos lembra o bom e velho príncipe, né, de Maquiavel, aquele italiano do 15, quando ele disse lá que você precisa ser mal o suficiente para saber fazer todas as maldades, mas você precisa ser bom o suficiente para não ousar fazê-las. Então, Maquiavel aí é incrível. Então, a má não intencional é onde a gente vai ver o problema, beleza? Se a gente pega na gama de possibilidades dos serviços da cloud, a gente tem uma tonelada de serviço. Eu vou pegar um único serviço para a gente exemplificar ele e depois a gente, se quiser, a gente expande para os outros, filosoficamente falando. Mas se a gente pega, por exemplo, na cloud e você vai para permissões, beleza? Você vai lá para permissionamento da cloud. Tu pega lá e o camarada errou uma permissão. Ele foi lá, falhou, né? Ele não tinha intenção, mas ele deu permissão além do que deveria. E aí o camarada agora tem acesso direto para algum recurso lá, sei lá, um snapshot da vida. Na hora que o cara tem esse acesso ao snapshot, o que, é que ele pode fazer? Ele pode pegar teu snapshot, levantar uma máquina, acessar essa máquina e pular para outro recurso, que é a história do acesso secundário. Porque o camarada teve acesso e, usando um outro vetor,
O camarada acessou aquilo ali e de lá pulou para outro canto. Se a gente vai na ideia das permissões de acesso, por exemplo, de um AMI da vida, do usuário, a casa caiu, a conta foi dominada, que é a história que quando se faz um EH da vida, que a gente pega o EH, para quem não conhece, é o ethical hacking da vida, que quando você chega, ou então o próprio atacante, né? Quando você chega no sei lá, na base lá, no santo graal, que é o AD do sujeito, e você tem acesso lá, você tem acesso ao usuário, você tem, a casa caiu. Né? Então, é o que a gente procura lá. Então, dadas essas ações, dadas essas ações que a gente pode ter, que a gente pode executar, o que é que a gente faz diante de uma situação dessa? Teoricamente, ou então na prática, a gente vai de Mateus 26:41. Lembram de Mateus 26:41? Mateus 26:41. Vai dizer o quê? E olha que eu não sou religioso, tá? Tô só pegando um exemplo lá. Mateus 26:41 vai dizer: vigiai e orai. Vigiai e orai, porque você não sabe a hora que o seu inimigo vem. Vigie e ore, cara. Aí vem uma filosofia, agora brincando, como eu falei da história. Por que o vigiai vem primeiro do que o orai na expressão? A expressão certa é vigiai e orai. Por que o vigiai vem primeiro? Hã? Para ver se está alguma coisa errada. Então, o vigiar e orar vem da seguinte teoria: faça primeiro, sirva primeiro, haja, tenha ação, faça, depois você pede. Depois você, porque vigiar, de certa forma, é você voltar para o outro. Eu estou vigiando, eu estou voltando minha atenção, porque eu estou fazendo alguma coisa. Orar, você volta para si, você volta para Deus, você volta para. Então, você vigie primeiro, faça primeiro. Porque se você faz primeiro, se você serve primeiro, isso também está lá em Atos 20:35, né? Melhor dar do que receber. Então, se você faz primeiro, quando você vai buscar, você já vai buscar o que é seu. Você não está importunando ninguém. Ninguém saca um dinheiro de uma poupança que você não depositou. Aí o TDO, né, o sujeito do transtorno do desafiante opositor, vai dizer, sim, isso é o hackeado. Aí vem Emmanuel Kant, que Emmanuel Kant vai dizer, se não puder contar como fez, não faça. Então, se você depositou R$ 1.000 e você vai buscar seus R$ 1.000, você já está buscando lucro, beleza, ok. 1.100, melhor para você. Mas faça primeiro. Entende? Por isso que o vigiar é primeiro. Faça primeiro, configure suas coisas, sirva primeiro, faça, depois você pede. Essa é a filosofia por trás do vigiar e orar. Beleza? Então, vigiar e orar é porque você nunca sabe a hora que o sujeito vai, na hora que o atacante, na hora que o inimigo vai aparecer. Beleza? E por que a gente vai vigiar e orar? Basicamente porque a gente quer evitar isso aqui, ó. Isso aí é um vazamento de informação de uns buckets. Outro detalhe, seguindo a linha, dada a gama de serviços das clouds, eu vou pegar o bucket, que é a unidade de armazenamento das clouds, e vou seguir a linha até o final, só falando sobre bucket, beleza? E aí a gente replica para os outros, porque como são muitos serviços, a gente vai pegar só a linha de bucket e seguir por ela. E aí a gente tem, ó, 11 bilhões de arquivos vazados. Nós temos 440 e tantos mil buckets vazados, abertos por má configuração, por erro de configuração que a turma cometeu lá. Aqui, ó, a gente tem a quantidade aí em vermelhinho, a quantidade de bucket que vazou. Esse outro que está aqui, o container, ele diz basicamente o tipo. Esse site aí é um site de domínio público, tá lá, Grey Hat. Você acessa, cria seu usuário, vai lá e veja, tá tudo domínio público, certo? Ele não armazena a informação do bucket, ele armazena o índice para você chegar lá. Então, se você vem aqui, clica no link desse, você vai parar no bucket do cara mesmo. E se o cara fechar? Aí, beleza, ele vai botar um risquinho aqui no bucket, na linha, ele bota um risquinho assim, o cara lá fechou o bucket. Mas, aí alguém pode dizer, mas e se o cara abriu de propósito? Verdade, o cara pode colocar o site dele num bucket, bota um CloudFront na frente, e aí bota e deixa lá servindo e etc. Mas aí eu acho pouco provável que o camarada vá querer disponibilizar uma informação dessa.
Tá aí o banco de dados do cara com quase 2 TB de vazamento aí, né? E acho muito pouco provável que o camarada queira disponibilizar isso aí pro mundo. Vou ver só a hora aqui para não. Certo? Dificilmente o cara vai querer disponibilizar isso aí. Erro claro de configuração e permissionamento de bucket. Certo? Aqui. Deu ruim? Oxente. Mudou aqui e não mudou aí. Espera aí que mudou aqui, mas não mudou aqui. Tá. Será que agora foi? Espera aí que tá. Isso aí já. Não. Ele tá passando agora, assim, com atraso incrível. Mas tudo bem, ele vai chegar. Espera aí que ele tá passando, não tô mexendo em nada aqui. Pronto, agora acho que ele chegou, tá? Bom, aí a quantidade de, tá, deu um atrasozinho ainda aqui para aqui na máquina então uma coisa, aqui é o remoto, tá? Então, aqui como a gente estava vendo, aqui é esse, pronto. Aqui é outro camarada aqui. Olha a quantidade aqui, ó, de arquivo vazado, né? Ah, aqui também outro vazamento interessante, que esse vazamento aqui é vazamento de informação confidencial de pessoas. CPF, identidade, endereço, blá, 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 blá. Vazamento que está aí, que é disponível, e que a gente, Tempest, a gente já encontrou informação de pessoas que não eram nossos clientes, mas a gente pegou a informação e a gente foi lá e disse ao sujeito lá o que a gente tinha pego, assim, que a gente tinha encontrado, que pego não, a gente tinha encontrado, certo? Ah, e aí, para fazer um negócio desse, a gente interpreta meio que pegando aquela filosofia da verdade, né? Que tipo, a verdade, ela é uma joia rara. A verdade, ela é um brilhante, uma pedra preciosa, que você, para entregar a alguém, você não pode jogar em cima da mesa do sujeito, tá? Então você comprou para sua mulher, comprou para sua mãe, enfim, para alguém que você ama, uma joia preciosíssima. Você não vai chegar lá, com permissão da palavra, e chegar assim, olha, toma tua porra aí, véio, e jogar em cima da mesa lá. Você não vai fazer uma coisa dessa. Você vai pegar, vai sair para jantar, vai criar um clima, você vai ajeitar, vai envolver. Quando tiver todo envolvido, quando você estiver ali no ápice do envolvimento, você puxa a caixinha e você entrega uma joia. Não, é assim que entrega um brilhante. Com a verdade é a mesma coisa, cara. Você não pode chegar com a verdade e jogar na cara assim de qualquer jeito. Ah, mas eu sou desse, assim, que eu jogo na cara mesmo, eu sou um sincerão. Perdão, mas você é um puta desagradável, meu. Você é um puta desagradável. Lembram de Salgado Franco? Salgado Franco era o personagem do Luiz Fernando Guimarães, naquela série que passava na Globo, chamava o Super Sincero. Quando você via a atitude do sujeito, nossa, que desagradável, meu. Mesma coisa. Então, quando você tem a verdade e você vai entregar alguém, você tem que ter muito cuidado para entregar. Então, nesse caso que a gente pegou essas informações e foi entregar para o cara que não era do cliente da gente, tem que ter um cuidado gigante, porque esse cara vai chegar e dizer, quem é você, meu? Não lhe conheço, o que é que você está fazendo com essas informações minhas? Então tem que ter um cuidado enorme. Não vou entrar no mérito aqui de como é que você faz isso, beleza? Porque não é o foco, mas tem que ter um cuidado gigantesco com isso, para a gente não cometer excesso nem ser desagradável. Beleza? Então, dado esse contexto, a gente vai entrar agora nos dois processos que a gente tinha comentado. O processo de detecção periódica e o processo de detecção factual. No periódico, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter, basicamente, mais uma vez, o agente. O agente vai estar rodando uma ferramenta para poder
verificar lá na cloud o que é que ele está querendo. E aí existe uma trompa de ferramentas. Aí, tipo assim, e trompa nada tem a ver com o órgão da espécie humana. Trompa é um coletivo, e trompa é o coletivo de lhamas, cara. Trompa é o coletivo de lhamas. Aí o cara assim, cara, lhama, claro que lhama é um bicho granfino, cara. Vocês, granfinos, não precisavam, não, tinha que ter, não podia ser menos que isso. Então, o camarada vai lá, pega uma ferramentinha dessa, executa na cloud, e aí vai dar um resultado, certo? E aí, tipo assim, a partir daqui, e doravante, a gente vai tratar especificamente de AWS e de uma ferramentinha chamada Cloud Exploit, que faz esse processo de verificação de segurança na cloud. Sabe? Ela é multi-cloud, enfim. Esse sujeito aí é o cara que inventou a ferramenta do Cloud Exploit. Esse cara hoje mora em Nova York. Em 2019, ele vendeu o Cloud Exploit para a Aqua. Deve ter embolsado né, uns $2 aí, né, nessa venda. E ele desenvolveu essa ferramenta, que é essa Cloud Exploit. Esse aqui, esse Adobe, Aqua e papapá, são algumas empresas que esse cara presta serviço. É free, é free, é free, é free. E a ferramenta do Cloud Exploit, ela é multi-CSM, multi-CSPM. É aquele Cloud Security Posture Management. Beleza? E aí, aquele como a gente estava falando. Então, primeiro, como o cara que é o admin lá, o operador, ele vai pegar, vai rodar o Cloud Exploit na AWS, por exemplo. A AWS, o Cloud Exploit vai produzir um resultado para ele vai pegar esse resultado e vai tratar. Essa é a dinâmica. Então, o ciclo vai ser sempre esse. O cara roda a ferramenta. Ah, dá para botar isso no Acron? Dá. Você esquematiza lá e uma vez por mês ele roda para você. Uma vez por semana ele roda para você. Dá para fazer isso. Dá para botar na Acron lá. Aqui está a quantidade de cheques que o Cloud Exploit faz. Pode ver, a AWS é o que tem mais cheques. Tá? Desses 500 e lavar o trem da AWS, 16 plugins desses tratam especificamente só de bucket. Desses 16, eu peguei só um, que é o que trata se o bucket está aberto ou não. Tá? Porque no serviço do bucket, que é o serviço de armazenamento, o próprio serviço ele tem algumas características, tipo, está aberto para a internet ou não está aberto para a internet? O dado que você jogou lá está cifrado ou não está cifrado? Quando você joga um arquivo para lá, esse arquivo está com a funcionalidade de versionamento habilitado ou não está habilitado? Cada item desse, o Cloud Exploit tem um plugin que vai tratar, que vai checar se esses itens estão habilitados. Cifragem, está habilitado ou não está? O Cloud Exploit vai rodar um plugin lá e vai dizer, ó, esse bucket não está habilitado, esse está, e por aí vai. Beleza? Então, tudo isso está dentro desses checks aí. Os plugins são em JavaScript. Dá para a gente, se quiser codar o seu próprio, dá para fazer, não tem problema. Tem documentação, você checa lá, tá lá a documentação, tem como fazer. Copia para o diretório lá que específico que ele diz lá, copia para lá, roda, funciona lindamente. Esse aí é o plugin, como eu falei, que vai verificar se o bucket está aberto ou não. Certo? E esse camarada aí. E aí, tipo assim, porque tá, de longe aí tá pequenininho, não dá para ver, mas ele diz o que é que ele faz, quais são as permissões que ele tem, aqui, ó, as APIs aqui. Quais são as permissões que ele precisa para rodar, recomendação, todo esse processo está lá. Aqui é o resultado. Sim, o que acontece? Quando ele roda o Cloud Exploit, o resultado vem num CSV. Aí você pega o CSV e faz o que você quiser com ele lá. No caso aqui, a gente editou só para poder pegar o print e trazer para cá, para a gente listar. E aí, ele tem essa coluna de severidade aí, que ele tem os 5 tipos de severidade. Para cada item que ele procura, ele dá os 5 tipos, que são se é crítico, alto, médio, baixo, se é warning.
se é só um aviso. Então, ele tem os tipos lá que você vai pegar o CSV e vai tratar de acordo com o que você espera que seja, ou como você espera que seja tratado lá. Se a gente pegar uma linha dessa daí, eu vou pegar só uma linha dessa aqui e dar um zoom nela para mostrar. Aí vai ter o seguinte, ó, ele diz qual é a regra que ele usou, a severidade, se é alto, média, baixa e por aí vai. Qual é o tipo do impacto? Se é, no caso do bucket, o impacto ali é vazamento de dados. Então, o vazamento de dados ele diz lá. Ele diz qual é a recomendação, ele diz qual é o link para você ir lá, diz como você corrigir. E tem um site que você vai lá e ele diz exatamente, vá em tal canto, em tal, habilite tal plugin, habilite tal opção, salve e tal. Ele dá toda a recomendação. Eu chequei desse jeito, o resultado está aqui e para corrigir você vai nesse ponto aqui, você pega e corrige tudo lá direitinho, certo? Então, esse processo que a gente veio até aqui é o processo de detecção periódica. Você colocou lá na Chrome, botou para rodar, ele foi lá, pegou, trouxe um CSV, você pegou, analisou. E daqui, assim, aí o detalhe aqui basicamente é o seguinte. Tá vendo essa última linha, na linha amarela aqui? Ele tem um index. Tem um index igual a AWS, CloudTrail, blá, blá, blá. Esse índice aqui, guarda essa informação desse index aqui, que daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente faz isso no factual. Como é que a gente pega isso lá no factual. Mas basicamente isso aqui é quando você quer atrelar esse mecanismo periódico, você quer dar uma cadência para ele jogando num CIEM da vida. Certo? Você pega isso aqui, joga num Splunk, e aí o Splunk você vai tratar lá. Dá para fazer isso aí sossegadíssimo. E entrando no processo agora da detecção factual, a gente vai ter. Tá mais. Entrando no processo de detecção factual, como é você pegar o evento na hora que o evento acontece. Para terminar? Para terminar? Já. Para detecção periódica ou detecção factual, você vai ter basicamente isso aqui, ó. Você habilita o Control Tower. O Control Tower toma conta de todas as suas contas. Os Cloud Trails, que são esses caras rosinhas, eles estão enviando log. Todos os Cloud Trails de todas as contas, eles enviam log para um único bucket, que está numa conta isolada, que é uma conta de log. E você configura uma função lambda para ler esse bucket, fatiar a informação e joga no SQS, que é aquele serviço de fila. Aí um CIEM da vida vai lá, consome a fila e aí manda uma notificação de e-mail, Telegram e por aí vai. Aqui está uma mensagem do CloudTrail, que aí você tem os campos que você pode usar para fazer sua métrica lá, tá? Então você pode. Opa, pois não. Então, ali você tem os campos de usuário, período, row e por aí vai. Aí você escolhe o que é que você quer fazer aqui, desse camarada, e vai aqui no Splunk da vida. Aí o que é que esse Splunk está fazendo aqui? Ó? Essa parte preta do Splunk aqui é a busca que você quer fazer pela informação que está chegando do log do CloudTrail. Na hora que o log do CloudTrail chega no Splunk, você faz a sua busca aqui dizendo, eu quero pegar quando chegar um evento fora do horário comercial, dentro do horário comercial, se foi por role, se foi do usuário de fulano, de cicrano, enfim, você vai montar a sua busca do jeito que você quiser. Montada a busca e você aqui embaixo tendo o resultado que você esperava, aí você vai clicar nesse botãozinho ali de Save As, né? Save As. Então, você pegar e vai configurar aqui, ó. Rode esse camaradinho daqui com tal periodicidade, com tal pegando esse time range aqui, ó, pegando os últimos 15 minutos de log e roda o cara a cada 15 minutos. Feito isso aqui, você vem nessa parte de baixo aqui, ó, desse gatilho aqui. Nesse caso, a gente configurou uma mensagem de Telegram. E aí você bota o ID do bot ali do Telegram, bota o ID do grupo, e aí, quando chegar uma mensagem de CloudTrail que bata num gatilho dele daquele, quando o camarada, por exemplo, abrir um bucket que você não queria que abrisse,
Na hora que abrir o bucket, em no máximo 15 minutos, seu celular canta. Seu telefone canta, dizendo assim, abriram o bucket e tal. E aí você vai lá e vai tomar uma ação. Liga para o plantão, você aciona alguém, você mesmo vai lá ver. Enfim, era isso que a gente tinha. E como já faltar uns 5 minutos aí agora, dando aquela filosofada que eu falei que a gente ia fazer, aquela filosofada. Como eu disse, é brinde. Se não gostar, jogue fora. Mas falando sobre o eterno retorno do Nietzsche, o eterno retorno do Nietzsche nada tem a ver com alguma coisa voltar. Nada volta, você sabe. Até você, quando se olha no espelho, a luz que está batendo em você vai no espelho e volta para você, você já está se vendo no passado. Já foi. Então tem a ver com o quê, né? O eterno retorno do Nietzsche tem a ver com o amor fati. Lembram do amor fati? Né? O amor fati, a gente tem 4 tipos de amor, né? Tem o amor eros, que não tem nada a ver com aquele ambiente que a gente pensa logo quando diz uma palavra dessa. Tem nada a ver com aquilo. Tem o amor filia, que é do Aristóteles, o eros é do Platão. O filia é do Aristóteles. O ágape é o de Cristo. E o fati é o de Nietzsche. E o amor fati, ele leva em consideração a falência dos valores transcendentais. Vê que negócio lindo, isso é lindo demais. Cara. É a falência dos valores transcendentais. Ou seja, na hora que eu estou colocando a minha felicidade do outro lado da vida, porque do outro lado tem 300 virgens me esperando, não, não, desconsidere isso. Traga para cá, é agora. O amor fati vai trazer para o agora. Se eu trago para o agora, aí o Nietzsche vai dizer: viva de tal maneira a desejar a eternidade de cada momento. Então você tem que lamentar, né, se você está vivendo uma vida que você está olhando no relógio para saber, sabe, tá num filme, aí você, que hora falta? Ah, que saco, olha que tá numa peça de teatro e ai, quanto tempo falta? Quem sabe não tem alguém aqui que está na mesma situação, né? Olhando para a hora e louco para acabar, né? Então, ao contrário disso, você tem que se entristecer, lamentar que os seus encontros tenham acabado. Porque nessa deterioração orgânica, contínua e ininterrupta que a gente vive, a felicidade ela vai permear por uma resistência heróica contra a finitude de cada momento. A felicidade você vai sentir cada vez que você perceber que a sua vida é mágica, velho, e que você gostaria que ela durasse para sempre. Então, naturalmente, não era outra a minha pretensão para o nosso encontro, né? Que longe, longe, muito longe de ter a pachorra de querer vir aqui ensinar alguma coisa a vocês. O que eu queria mesmo é que vocês tivessem aproveitado, que vocês tivessem ficado à vontade, que tivessem tido contato com uma palavrinha nova, com expressão, com ideia, com uma reflexão que nunca houvera tido, tá? E se por um segundo, 10 minutos se passaram e vocês não perceberam, se por um segundo vocês não se deram conta que a gente está aqui há quase 50 minutos conversando sobre processos computacionais e existenciais, nesse segundo aí você foi feliz. Cara. E eu dei causa àquilo que eu pretendia para esse nosso encontro. E, portanto, tomara vocês tenham sido felizes por um segundo. Tomara eu tenha conseguido o que eu pretendia para hoje. E oxalá um dia repitamos. Até a próxima, se Deus quiser. Agora, como é o esquema? Eu não sei mais nada. Ah, por favor. Fazer uma pergunta. No chat também. Gente do online, quem faz a pergunta, manda no chat. Ah, tá. Perdão, perdão. Tu tava comentando dos vazamentos por falta de configuração, mas eu fico curioso se, pronto, no AWS da vida, que é super gerenciado, uma equipe gigantesca de elite, acontece de ter vazamento por alguma falha deles, ou uma coisa assim, tu sabe me dizer? Rapaz, eu nunca vi. Pela própria AWS vazar, eu nunca vi. Eu nunca soube de nenhuma história de. Entendi.
Vazamento pelo lado deles, né? Entendi, entendi. Era mais isso mesmo. Vou ver se eu... Normalmente é mais por descuido mesmo. É descuido mesmo. Às vezes acontece que é um problema de segurança também, é cair data center, cair região deles e ficar em indisponibilidade, né? Nos serviços ali. Mas acho que de segurança eu nunca vi também, não. Então, tem a pergunta da Thaís aqui, online. Ela está perguntando. No momento que se identifica um vazamento de dado por conta de configuração, como a empresa deve se comportar no momento que foi identificada essa falha, já que devido à responsabilidade compartilhada, a AWS não tem responsabilidade sobre vazamento de dado. Deu para entender? Não? E vazou os dados dele, como é que tem que proceder? Tá dizendo aqui orar, né? Então, a primeira coisa é você identificar da falha, você corrigir, lógico, você corrigir. E dependendo do tipo de falha, realmente orar. Porque se vazou os dados lá, por exemplo, dos clientes do sujeito, se vazou os dados do cliente dele, tem muito o que fazer, né? Dependendo da coisa, ele reconhecer, ele ligar, ele assumir, pedir condolências, mas assim, hã? A aposentadoria compulsória, realmente, dependendo do que vazar, não tem muito o que fazer, não. Já vazou, então a AWS não se responsabiliza nesse sentido, porque não foi falha dela, foi sua, então, se foi um erro seu, identificar, corrigir e, dependendo, realmente pedir condolência lá e dizer que assumir. Foi isso. Vamos para a confraternização. Mais alguma pergunta? Se alguém tiver um filosofamento para compartilhar, também seria bom. Filosofamento aí, cai bem, filosofar. Essa ferramenta aí que você mostrou do Aqua, é Cloud Exploit, não é o nome dela? Cloud Beleza. Exploit. Isso. Você falou que ela tem uns plugins que pode ser configurados por a gente e também tem os próprios plugins nativos da ferramenta. Só que eu fiquei pensando em muito falso positivo. Do tipo, digamos que eu tenho um banco de dados, ele está em uma subnet privada e, tipo, ele está em uma zona privada, só que eu, por algum motivo eu tenho que fazer um update nesse banco e eu coloco um NAT Gateway para poder eu ter acesso à internet e poder pegar esses dados. Só que aí, digamos que quando eu faço o scan por esse Cloud Exploit, ele pega que aquele banco tem acesso à internet, só que é algo temporário. E, consequentemente, assim, eu não sei se ele vai entender que um banco de dados não deveria ter acesso à internet e vai falar para mim que, ó, o teu banco tá com acesso à internet, não pode. Ou ele vai falar, ó, o teu banco não tá com acesso à internet e tudo bem. Eu tô pensando muito nisso no falso positivo da ferramenta. Entendi. Nesse caso, o Cloud Exploit, ele não faz ele não tem essa inteligência, tá? Ele faz o teste, assim, é binário o teste. Então, basicamente, ele vai ser, no teu banco de dados, ele vai checar se está habilitado cifragem em repouso ou não está habilitado cifragem em repouso, tá? E aí vai te recomendar, olha só, identifiquei que um banco teu lá, tu não cifrou o banco. Veja, não é questão de estar aberto ou não. Pegando o exemplo só da cifragem. Aí ele só vai te recomendar dizendo, ó, teu banco não está cifrado, certo? Ele pode pegar, por exemplo, assim, identifiquei
um security group do teu banco que está com permissão de asterisco para a tua porta 5432 da vida. Aí ele vai te dizer, ó, teu banco está aberto, ou seja, alguém da rua está chegando no teu banco. Mas ele é binário, ele foi no security group, analisou regra a regra e disse, ó, existe um 0000 indo para a porta 5432 que não deveria. Entendeu? Tá, então no caso daquele do bucket, digamos que eu tenho um bucket que está configurado com uma série para poder ele ser público, o Cloud Exploit, ele ia me falar que isso é uma atividade ou não, mas por ser... Isso. Agora, imagina que eu tenho um bucket que eu tô, assim, acho que não é ideal, mas que eu tô hospedando uma página estática nele. Ele vai ter que ter acesso à Isso. internet. Exatamente. Mas aí ele vai te dizer, ó, esse bucket teu tá exposto para a internet. Aí quando tu pegares o CSV que for lá foi lá analisar, aí tu vai dizer, isso é o bucket do meu site, isso tem que estar aberto mesmo. Ok. Aí você diz, ó, ok, então tô de acordo, é isso mesmo, tipo assim. Aí chega para, não é um falso positivo, mas risco aceito porque é um risco aceito porque isso aí eu reconheço e tem que estar aberto mesmo. Joia. Aí isso. 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 Exatamente. Por exemplo, tu tem um EC2 lá que tu configurou uma VPN da vida. Aí a VPN tem que estar aberta para o mundo, aquela porta, sei lá, 1194 do OpenVPN. Aquele protocolo ESP do IPsec, né? E por aí vai. Aí tu vai lá e diz, esse security group tem que estar aberto do mundo inteiro para chegar nesse protocolo 50. Aí ele vai te dizer, ó, encontrei um security group aqui que está aberto para todo mundo, sem permissão. Aí você, opa, mas isso aí é risco aceito, porque isso é minha VPN, tá tudo certo, é isso aí mesmo. Reconheço, Tá. então. Eu comparei muito com um scan de vulnerabilidade agora, porque eu não conhecia, né, esse tipo de scan de cloud, então eu comparei muito com um scan de vulnerabilidade, e eu fiquei pensando, cara, um scan de vulnerabilidade, sei lá, bora imaginar um Qualys que tem um agente lá na máquina rodando, a chance de trazer um falso positivo, ou seja, uma coisa que não existe, ou que não é risco para mim, é meio que, assim, é pequeno, né? Aí eu comparei agora com isso aí, que ele vai me ver configuração, né? E não, então, o que a gente chama de vulnerabilidade vai ser vulnerabilidade de configuração, e não Isso, vulnerabilidade, por isso. exemplo, de um EC2 da vida que está com alguma versão do Apache fora do lugar, e vai ser Perfeito, configuração. Mas, perfeito. pô, muito massa. Pra Isso, ter ideia, eu vim pra essa palestra com essa dúvida, porque eu não conhecia Scan Cloud, né? Então eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou escanear um serverless? Eu isso, fiquei, isso. qual é a função para isso? Aí, tipo, quando agora, pô, foi maravilhoso para mim, porque eu cheguei, sabe, com a dúvida na cabeça, eu ia perguntar e não preciso, porque, pô, tu me respondesse. Fico lisonjeado. E se tu quiser, existe uma outra ferramentinha que chama Cloud Explaining, que ele faz essa checagem de vulnerabilidade especificamente para aquela condição que a gente estava falando de permissionamento. IAM da vida, role, policy e por aí vai. Tem uma caixa chamada Cloud Explaining, que é na mesma linha do Cloud Exploit, você roda, é free também, tarana, e ele vai te dar todo o mapa dos permissionamentos dos teus usuários, das tuas policies, roles, e por aí vai te entregar isso num HTML bonitinho lá, que é mais fácil. Cloud Explaining. Aqui no microfone, tá. Aquele nível de severidade que a gente viu, crítico, high, aquilo ali está associado a cada vulnerabilidade, ou seja, cada uma já tem um nível pré-definido, ou é Isso. baseado em uma métrica personalizável? Não, já é pré-definido pelo Cloud Exploit. Entendi. Ele tem a tabelinha dele lá, o que é que ele considera como alto, crítico e por aí vai, já é Beleza. pré-definido por ele. Só isso. Obrigado. Mas aí, tipo, como o plugin é configurável, a gente pode editar ele lá e fazer o nosso. Eu posso ir lá e dizer, não, isso aqui eu não quero que seja como alto, eu quero que seja crítico. Eu quero subir a criticidade desse cara daqui. Eu posso ir lá e subir. Que aí a gente pode mexer no plugin. Eu usei uma versão do Aqua, ele era gratuito só para uma conta.
Então, se você fizer 2 contas, tinha pago, era caríssimo. Aí a gente achou uma empresa brasileira também que faz o mesmo serviço. A gente diz que é o Ctrl-C, Ctrl-V literalmente, que é bem mais em conta. Um exemplo, o Aqua, em uma conta que a gente ia pagar por mês, se fosse pagar em 5 contas nessa empresa brasileira, era por ano o mesmo valor. Então, tem essa opção do risco aceite, que você dava lá risco aceite. Então, você programava, não, daqui a um mês me lembro desse risco aceite para ver se realmente é isso ainda. Era legal isso. Ele era diário, ou se você quiser fazer o cron lá, vários momentos. Aí o Cloud Point, eu não conhecia essa, do Aqua. Eu vou dar uma olhada nele para ver também. Valeu. Mais alguma pergunta? Ok? Essa ferramenta brasileira, qual é o nome da ferramenta? Tech Zanshin. A empresa é TechShin, mas a ferramenta se chama Zanshin. Tranquilo, valeu. Ok? Daqui. Sei quando, não sei quando mais. Ok. Online tem mais alguma dúvida? Merci, mon ami. Merci. Muito obrigado. Ninguém não tem nem filosofamento para terminar. Não, mas um mais a ver com filosofia.